Amém. Glória a Deus, né? Deus é maravilhoso. Vamos passar agora para a nossa primeira meditação. Nossa meditação inicial está lá no livro de Números, capítulo 14, versículo 36. Nós temos observado que, certamente vocês também já perceberam isso, quantas pessoas nós nos encontramos pela vida, e essas pessoas elas falam coisas e muitas vezes são palavras desagradáveis, palavras pesadas, sem razão de ser. Pessoas esbravejam porque tropeçam ou por coisas muito simples e às vezes amaldiçoam outras pessoas com suas palavras. As palavras, elas têm consequências na vida da gente. E exatamente o que aconteceu agora em Números 14, 36. O texto diz assim: os homens enviados por Moisés em missão de reconhecimento daquela terra voltaram e fizeram toda a comunidade queixar-se contra ele ao espalharem um relatório negativo. Esses homens responsáveis por espalhar o relatório negativo sobre a terra morreram subitamente de praga perante o Senhor. De todos os que foram observar a terra, somente Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, sobreviveram. O que está acontecendo neste momento? Deus tirou o povo hebreu do Egito, sob a liderança de Moisés, e eles já estavam próximos a entrar na terra prometida. Então, o que acontece nesse momento? Deus orienta a Moisés que ele envie espias para olhar a terra, para ver o que é e o que tem nesta terra. E assim Moisés faz. Ele separa 12 homens, um representante de cada tribo, para que eles façam esse trabalho. Eles vão e retornam dizendo que a terra é cheia de gigantes, que a terra é cheia de inimigos, né? E eles prestam esse relatório diante de todo o povo hebreu que está ali aguardando uma notícia. E essa informação que eles passam para Moisés e para todo o povo gera um desespero grande nas pessoas. Tem uma outra versão bíblica que diz que eles choraram quando receberam essa mensagem. E não só choraram, eles começaram a murmurar contra Deus. Ou seja, Deus deu a terra para eles e agora eles estavam murmurando porque eles não acreditavam que Deus era o Deus suficiente para passar com eles nessa conquista. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer já um momento para nós refletirmos. Deus é Deus de bênçãos. Tudo que Ele dá é bênção. Muitas vezes não entendemos. Agora, nós precisamos ter em mente o seguinte: se Deus deu, Ele garante, Ele passa junto. Então, aqueles homens não tinham por que murmurar, não tinham por que reclamar. Eles precisavam ter fé, eles precisavam acreditar. Mas eles não fizeram assim. Só dois dos espias, Josué e Caleb, creram que eles poderiam vencer os inimigos que estavam naquele lugar. Fiquemos atentos. Recebemos uma bênção de Deus, nós não nos iludamos com isso, a ponto de achar que não vamos ter batalhas no caminho. Teremos, mas as batalhas que nós teremos no caminho para tomar posse da bênção que Deus tem para nós, elas são nada diante daquele que deu a bênção para nós, que é o próprio Deus. Então, quando nós recebermos uma bênção do Senhor, estejamos preparados. Desafios podem surgir, mas nos apeguemos àquele que prometeu, porque ele vai passar conosco. E quando Deus passa conosco, certamente teremos vitória. Basta crermos nisso. Eles não creram. E qual foi o resultado desta falta de fé? Qual foi o resultado que gerou essa falta de fé neles?
foi a morte. Nesse caso, eles morreram. As pessoas que duvidaram e murmuraram, morreram e não entraram na terra prometida. É triste isso, né? É triste ver e saber que por conta de um comunicado, por conta de uma palavra que foi dita, essa palavra que os espias trouxeram, falando só coisas negativas, entristeceram o coração do povo de uma forma tal que os levou a murmurar contra Deus e morrerem no deserto. Será que na nossa jornada pela vida nós estamos falando coisas para pessoas que estão causando angústia e tristeza no coração delas? Devemos refletir sobre isso, porque as palavras têm consequências. As consequências podem ser boas quando abençoamos as pessoas, quando sorrimos, quando damos palavras de alegria, elas ficam alegres também. Mas no dia a dia nós não temos só alegria e sabemos disso, mas nós temos que vigiar e ter todo o cuidado para que da nossa boca não saia nada que venha a machucar, a ferir e a destruir sonhos das pessoas. Podemos pensar assim: ah, mas às vezes em momento de pressa, um momento de tristeza, nós não estamos sujeitos a falar esse tipo de coisa. É verdade, estamos. Mas nós podemos chegar para as pessoas para quem falamos isso e esboçar um pedido de desculpas e pedir a Deus e orar a Deus para que nos ajude que isso não aconteça mais e confortar os corações. Enfim, o que eu quero trazer para a nossa reflexão nessa noite é que as palavras têm consequências, para o bem ou para o mal. Pense nisso, pensemos nisso e apresentemos isso ao Senhor, porque o próprio Senhor Jesus falou: a boca fala do que o coração está cheio. O coração daqueles homens estava cheio de medo, estava cheio de desconfiança, e isso eles passaram para a população. Como está o seu coração? Como está neste momento o meu coração? É algo que nós não podemos deixar crescer, porque as consequências das nossas palavras podem trazer danos irreparáveis. Aquelas pessoas do texto morreram, pagaram muito caro, porque as angústias que foram geradas nela por conta da palavra dos outros devastou aquele povo. Então, meditemos nisso. Antes de falar, pensemos. E até mesmo antes de pensar, oremos a Deus, para que Ele limpe o nosso coração. Vamos fazer isso agora? Convido a você que está vendo este vídeo, que está participando aqui conosco, a orar e pedir isso a Deus. Vamos pedir? Senhor Deus, em nome de Jesus, muito obrigada pela tua palavra, que nos orienta em tempo e a tempo, para que nós não venhamos a cometer erros, principalmente como os espias cometeram, e por conta de uma avaliação, de um diagnóstico que não era o seu, muitos pereceram, inclusive eles, naquele deserto. Senhor, visita os nossos corações, ajuda-nos, Pai, a só falar as coisas boas que vêm de Ti. Limpa, Senhor, o nosso coração, porque só o Senhor pode limpar o nosso coração. Ajuda-nos a falarmos coisas boas. Então, enche, Senhor, os nossos corações de coisas boas. Enche, Senhor, o nosso coração com a Tua palavra, com os Teus ensinamentos, com a Tua alegria, porque o Senhor é um Deus de alegria. O Senhor é um Deus de amor. Enche também, Senhor, o nosso coração com o Teu amor, com a Tua paz, para que as nossas palavras, para as pessoas que conhecem
mas para aquelas que também não conhecem o Senhor, recebam palavras de amor, de salvação, de cura, de paz e todas as coisas que o Senhor tem para dizer. Que possamos ser veículos para os demais, veículos focados no que o Senhor deseja que nós venhamos a dizer. Livra-nos, Senhor, da ira, livra-nos, Senhor, do cansaço, livra-nos de falar coisas que não vêm de ti, de preocupações. Em nome de Jesus, Senhor, é o que eu te peço e já te agradeço. Amém. Amém.